Para o vídeo de hoje eu separei 12 verdades que eu entendo que são básicas para todo mundo que quer operar no day trade. A gente vai passar cada uma delas. Meu nome é Rafael Mendes, eu sou sócio e trader da TakeProp. Estamos aqui para mais um Direto da Bolsa. Hoje segunda-feira, dia 16/10. Sempre pedindo a gentileza de você se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo para que o YouTube leve esse vídeo para outras pessoas, né? Muitas vezes que não estão inscritas aqui, e compartilhe com os amigos, pessoas que vocês conhecem que operam e que estão aí buscando a consistência desse mercado aí tão difícil. Dia de hoje bem chatinho, bem travado, poucas chances, né? Na mesa a gente acabou fazendo poucos trades também, oscilando até muito, mas sem direção, né? Costurando sempre essa região dos 50,60 com 50,70. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, só para a gente pontuar aqui algumas oportunidades que a gente viu. Logo no começo do dia teve uma oportunidade de venda aqui no 7,6, que o meu mouse está até passando aqui em cima, mas ele, como tem o volume price dele, acaba atrapalhando, mas a gente acabou tendo uma oportunidade de venda aqui na região do 7,6, que era Petax de sexta-feira. Depois tivemos uma boa oportunidade de compra aqui embaixo do 63 com 68, que era o 0,25 do VTC. A gente até postou isso lá no grupo de WhatsApp que a gente mantém. Até fica o convite, se você eventualmente não faz parte desse grupo de WhatsApp, é um grupo de WhatsApp que a gente mantém lá para divulgar as novidades da TakeProp, enviar informações ao longo do dia. Sempre que possível eu faço um update lá dos pontos que a gente acha importante. E agora no fim da tarde deu uma venda na Petax. Petax hoje ficou ali no 73,5, deu para fazer uma venda aqui no 73, ele acabou vindo aqui até o 64, acabou de voltar ali em cima e está descendo de novo, tá? Índice, duas boas oportunidades de venda na minha opinião, tá? Tanto nessa falha aqui do 710 com 770, foi uma primeira chance que deu de vender o índice futuro. Depois nessa falha aqui no 900, e agora na parte da tarde até deu outra aqui no 770 com 715, mas toda essa faixa, né, falhando 770, perdendo 715 era uma chance, e lá no 990, 16,980 com 915 aqui a gente tinha uma outra oportunidade. Todas elas performaram bem. Essa aqui talvez tenha sido a mais rápida, né? Tinha sido a operação mais rápida, mas todas as vezes você vê que o mercado movimentou bem quando foi ali. Inclusive fica o convite para vocês, dois na realidade, né? Um já vai ficar muito em cima da hora. Hoje dia 16 começa as aulas do Trader Pro, então ao longo dessa semana e à noite a gente vai ter aulas ao vivo aí com o pessoal que está inscrito, mas estamos trabalhando numa turma de índice futuro para quem não quer ficar ultra dependente aí de operações em cima do dólar. Fica aí o convite para estar participando aí. Mas eu até abri uma caixa de perguntas no meu Instagram, uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Quem tiver interesse em receber informações sobre esse treinamento de índice futuro, é só clicar aí que a gente manda lá para vocês as informações. Só um minutinho, galera, para eu cancelar uma coisa que ficou pendente aqui, porque eu não quero que o mercado tá vindo forte aí para baixo, pelo que eu tô vendo pelo Profit aqui. A Yellen tá falando, então ela pode acabar soltando alguma coisa aí que atrapalha o mercado enquanto a gente conversa, tá? Vamos ao tópico. Eu separei aqui 12 verdades que, se você discorda, você está errado. Brincadeiras à parte, são coisas que eu entendo que são fundamentais, especialmente para quem está começando, mas não para quem está começando. São coisas ali que devem orientar o nosso dia a dia como trader. Então eu vou passar uma a uma com elas aqui para vocês, para a gente tratar sobre cada uma delas. Primeiro, ser trader não é profissão, é um negócio, tá? Se você está atuando no mercado financeiro, e muita gente tem essa dúvida, né? Eu estou indo para o mercado financeiro porque eu não quero mais chefe, porque eu não quero mais ter horários e blá blá blá. Cara, entenda que se você entrou no mercado financeiro para atuar no day trade, você está abrindo um negócio. Você não está vindo para ser empregado, tá? Não vai ter ninguém que vai te chamar para acordar,
não vai ter ninguém que vai te cobrar pelos resultados. Essa cobrança vai partir de você. E assim, eu já falei isso em outras oportunidades e não custa reforçar. Um chefe, se ele tiver um pouco de bom senso, ele dificilmente vai te cobrar aos fins de semana. Ele não vai te ligar, se ele tiver bom senso, às 10 horas da noite no sábado, às 2 da manhã de um domingo, né? Mas no mercado financeiro, como o chefe é você mesmo, o seu chefe está dentro da sua cabeça. Então, nos dias que você fizer cagada, nos dias que você estiver passando por situações aí não muito agradáveis, né, que acaba que todo trader eventualmente passa, essa cobrança vai estar dentro da sua cabeça o tempo todo, tá? E aí, seja no fim de semana, seja com o mercado fechado, seja na madrugada, seja qualquer hora da noite. Então pense nisso, porque dar esse salto implica em uma responsabilidade muito grande de você com você mesmo, tá? Então assim, você está abrindo um negócio, você está alocando recurso, você vai precisar de colocar dinheiro, provavelmente você vai investir num treinamento, vai comprar livros, vai investir em palestras, você precisa de colocar uma margem de garantia, você vai despender o seu tempo, né? Você precisa de tempo para se preparar, tempo para operar. Então, se você despende capital e tempo, é o mesmo que você abrir um negócio. Só que ao invés de você estar se relacionando com clientes, fazendo vendas de produtos ou serviços, você vai estar operando e tentando fazer o dinheiro ali por conta própria mediante suas operações, tá? Então esse é o primeiro ponto. É preciso ter clareza sobre metas, limites de perdas e regras para aumentar a mão. Acaba decorrendo da questão do negócio. Porque muita gente que está... Isso não é nenhuma crítica, tá, galera? Isso é só uma constatação. Muita gente que trabalha para alguma empresa, é CLT, muitas vezes essas metas, essas regras, toda a parte, vamos dizer assim, gerencial ou estratégica da empresa, muitas vezes vem de cima, né? É o seu superior que vai definir para você quais são suas metas, o que ele espera, o que você precisa alcançar, né? No caso do day trader, isso parte de você. É você quem vai definir suas metas, é você quem vai definir qual que é o seu limite máximo de perdas por dia, com quantos contratos você vai operar e em quais situações você vai colocar mais risco, quais situações você vai diminuir o risco. Isso tudo vai ser uma decisão sua. Essa parte estratégica vai depender de você e não de um terceiro, né? Não vai vir do mercado. E aí preciso ter uma clareza muito grande a respeito disso, porque se você não tem clareza com relação às suas metas, limite de perdas e regras de aumentar contrato, o mercado fica muito a Deus dará, né? Você vai ter lá o mercado que abre às 9 horas da manhã e vai até às 6 da tarde. Isso não quer dizer que você precisa estar atuando de 9 às 6 da tarde. Você nunca vai saber quando parar, e aí vai acontecer que às vezes você vai chegar num determinado financeiro e por não parar você vai acabar devolvendo. Às vezes você vai estar num dia ruim em que você vai tomar 1, 2, 3 stops, e aí ao invés de parar e assumir aquele prejuízo ali, você vai continuar e acabar tendo um prejuízo ali que vai te custar uma semana, um mês, um ano de operações, né? Questão de quantidade de contratos, né? Você pode ter tanto uma regra para aumentar em função dos seus êxitos, né? Dos financeiros alcançados, como você pode distribuir os seus contratos em operações diferentes. Então, por exemplo, às vezes na Petax eu opero com a mão maior, porque meus números me permitem isso. Num trade que é um pouco mais arriscado, às vezes eu vou com a mão menor, porque acaba sendo um trade que balança mais, eu preciso de ter um pouco mais de gordura, o stop fica um pouco mais longo, é um trade que eu não tenho uma taxa de acerto tão boa. Então toda essa parte também depende de você, exclusivamente de você, para definir isso. Terceira verdade: a preparação diária é o primeiro passo para um bom dia de operações. Eu fico abismado com a quantidade de pessoas que chega para operar no mercado sem ter visto nada, sem ter lido notícias, sem saber o que vai ter de divulgação de agenda no dia, sem se preocupar se vai ter alguma autoridade de política monetária dos Estados Unidos para falar ou do Brasil para falar,
se vai ter uma coletiva de imprensa do nosso ministro da Fazenda, ou o presidente do nosso Banco Central vai participar de algum evento e vai falar. Cara, é fundamental você saber essas coisas, porque são situações que podem mudar o rumo do mercado. E são situações que às vezes vão envolver um risco que você não pode mensurar, não tem como mensurar. Experimenta operar quando tem uma decisão de política monetária nos Estados Unidos, decisão de taxa de juros pelo Fed. Experimenta estar dentro do mercado na hora que sai um payroll, ou que sai um CPI, ou que sai um PCE. Você não tem muito como você tomar uma decisão inteligente. Você não consegue, você não vai conseguir mal ler o fluxo. As regiões gráficas pouco importam, as resistências técnicas vão passar direto e existe a chance do mercado entrar em leilão. Então você não mensura mais seu risco. Então, saber o que esperar do mercado, saber o que esperar daquele dia de operações é fundamental para você até se posicionar. Eu não estou falando nem das questões extremas, né? Eu falo até assim, pô, hoje é um dia que está com a cara olhando para o mercado lá fora, olhando para o comportamento do dólar, olhando para o comportamento de outras bolsas, é um dia que tem uma cara de que o dólar vai ficar um pouco mais pressionado para cima. Então eu vou dar preferência para oportunidades de compra. Eu vou saber que as oportunidades de compra provavelmente serão os trades que vão andar com mais facilidade. Então são esses trades que eu vou tentar carregar um pouco mais, vou ter um pouco mais de paciência com eles. Se eu for para venda, atuando contra o fluxo ou contra a tendência, foi até uma pergunta que alguém me fez semana passada, se eu atuo mesmo contra a tendência. Cara, no day trade, na maioria das vezes eu vou estar atuando contra a tendência. Não sei se na maioria, mas muitas delas. Então se eu estou contra a tendência gráfica, contra a força dos fundamentos do dia, eu sei que eu preciso de fazer uma parcial rápida e proteger minha operação. Pode ser que dê muito certo? Pode, mas não é o mais provável. O mais provável é que o mercado vá numa determinada direção. Então você saber isso pode te ajudar no seu dia de operações e vai fazer o seu dia ser mais fácil. Número 4. Você não precisa ser um Buda, ou um super atleta, um ultramaratonista, ou um ultranadador, ou qualquer esporte que você pratique, mas você precisa de cuidar do seu corpo e da sua cabeça. Eu acho que falar sobre aspectos comportamentais do trade é chover no molhado. Se você já fez uma operação que seja na sua vida, você já sabe o quanto a sua cabeça vai influenciar na sua tomada de decisão. Então eu não vou aqui ficar falando óbvio, mas vocês já sabem disso. Então cuidar da parte mental envolve você tentar fazer exercício de respiração, eventualmente meditar, evitar pensamentos negativos ao longo do dia, ficar fazendo trades por vingança. Então assim, você tem um cuidado com a sua cabeça, desocupar a sua cabeça enquanto você está operando, tentar deixar um pouco de lado ali outros problemas da sua vida pessoal enquanto você opera. Acho que não preciso dizer aqui o quanto isso é importante. Agora, muita gente se esquece da parte do corpo. E é importante que você esteja com o seu corpo minimamente bem em termos de saúde, porque o desgaste mental de você estar horas na frente do computador, raciocinando, com foco, atenção alta, né? Principalmente para quem fica lendo fluxo, fica lendo ali o comportamento, as oscilações ali de curto prazo, book de ofertas, times and trades, esse aspecto emocional, esse foco intenso, aliado ao turbilhão de emoções e a quantidade de hormônios que a gente libera, seja na euforia de estar ganhando ou medo de estar perdendo, isso tudo gera um desgaste muito grande. Então se você não está fisicamente bem, você vai acabar cansando mais rápido, você vai acabar se desgastando com mais facilidade, e aí acontece uma coisa que pouca gente percebe. Ela não percebe que ela está ansiosa para clicar rápido porque ela já está cansada, desgastada. Ela acha que é uma questão operacional, e não é. Muitas vezes ela é física e ela está só se refletindo nessa condição emocional. Então, cara, tem uma dinâmicazinha ali de eu não aguento correr, cara, então vai caminhar, vai dar uma volta no quarteirão, que seja, mas faça alguma coisa para que você libere
energia de outras formas, dissipe a energia do mercado, que é sempre muito tensa, né? Acho que todo mundo que opera já sentiu esse negócio, você tá ali no computador o tempo todo, que muita gente pensa, né? Pô, meu cara tá ali sentado o tempo todo na cadeirinha ali, de boa, só olhando para uma tela, cara, mas a cabeça vai fazer com que o seu desgaste seja alto, né? E aí você sai ali com aquele, o ombro todo travado, que você tá ali pressionado, com a mandíbula travada, com a mão ali travada em cima do mouse, com o olho esbugalhado, cara, isso causa, vai gerar um estresse. Então, se você não tiver formas de extravasar esse estresse, fazendo exercício, isso vai acabar virando um problema maior, né? Que aí, aquele dia que você dá uma patada no marido, na esposa, dá uma patada no pai ou na mãe, dá uma patada no filho, né? Que não tem nada a ver com o seu dia de operações. Então, busque aí, e assim, cuidado com exercícios físicos e também com alimentação, né? Não adianta você achar que sexta-feira você vai comer um prato de feijoada e vai voltar para a parte da tarde para operar e vai estar de boa, vai estar com foco pleno, porque não vai, né? Então esse cansaço às vezes eu fazer, vou comprar aqui mesmo, mesmo sabendo que não é o trade que eu deveria fazer, porque eu estou tentando resolver isso rápido para eu poder acabar isso aqui e poder descansar, tá? Você não precisa ser um Buda, você não precisa de meditar 12 horas, ser um mestre de meditação, e você não precisa ser um Michael Phelps ou o Usain Bolt, você não precisa ser esse nível, você não precisa ser um Cristiano Ronaldo, mas você precisa de cuidar dos seus aspectos comportamentais, da sua cabeça e do seu corpo. Técnica sozinha não resolve, tá? Leitura de fluxo é importante, análise gráfica é importante, mas o dólar especificamente tem outras particularidades que muitas vezes fazem com que o comportamento do preço mude. Então não é qualquer ativo que tem Petax, não é qualquer ativo que tem BTC, não é qualquer ativo que tem ajuste, não é qualquer ativo que vai ter outras coisas ali que vão influenciar o comportamento do dólar. E eu digo isso, vou até reforçar isso num outro tópico, mas cara, o dólar, ele, pensa comigo, imagina uma ação específica, vamos pensar assim, Banco do Brasil. Cara, você tem o Banco do Brasil, pensa nas pessoas que vão tomar a decisão de comprar ou vender as ações do Banco do Brasil. O que elas estão olhando? Elas estão olhando informações do setor bancário, elas estão olhando informações a respeito do balanço do Banco do Brasil, vai pegar um pouquinho da situação de mercado, pode estar olhando ali para como é que está o setor bancário em outros lugares para tentar traçar um paralelo para como é que vai ser o setor financeiro aqui, mas não vai fugir muito disso. Agora dólar, cara, você tem questões envolvendo guerra, você tem questões envolvendo importador, exportador, Banco Central, turbilhão de situações que vão impactar aquele ativo, que não somente o ativo em si, não é só o dólar real ali que está em jogo. Então toma cuidado, porque trazer técnicas, estratégias de outro ativo para ser utilizado no dólar é um caminho que muitas vezes você vai encontrar dificuldade. O dólar não é, já o número 6, o dólar não é o mesmo o dia inteiro. Então uma coisa é o dólar de 9 às 10 da manhã, depois vão começar as brigas pela Petax todos os dias. Então durante todas as prévias você vê uma tentativa de direcionar o mercado para um lado ou para o outro. Você tem o VTC, e aí de tarde você vai ter o ajuste. Então a cada momento do dia a nossa referência para o dólar ela vai mudar. Então não adianta você vir com a cabeça da parte da manhã para a tarde, e até a velocidade de oscilação ela vai mudar ao longo do dia. Então não é a mesma coisa o dia inteiro, não adianta você tentar ficar o dia inteiro olhando as mesmas referências no caso do dólar. Não adianta trazer técnicas de outros ativos para operar dólar futuro, é um pouco do que eu falei um pouco atrás. Então sim, você vai operar índice futuro, não tem perna de juros. Você vai operar índice futuro, não tem Petax. Você vai operar CSN, você não vai ter formação de ajuste. Então cada ativo tem as suas particularidades, tem os seus momentos e tem as suas técnicas e tem as suas questões específicas daquele ativo que você está operando. Completamente você operar um derivativo no caso do dólar do que você operar uma ação no mercado à vista. É diferente você operar uma ação no mercado à vista do que você operar uma opção. Então entender o ativo que você está operando é fundamental para que você não faça cagadas. Eu acabei mudando a tela aqui errada. Número 8.
Isso até o Mark Douglas tem um workshop dele disponível no YouTube, depois quem quiser pesquisar, eu vou esqueci o nome, mas se você digitar no YouTube workshop Mark Douglas, você vai achar, e a definição dele a respeito de medo, para mim, ela é uma das melhores do que eu já vi por aí. Que ele diz o seguinte: o medo, normalmente, e aí quando ele está falando do medo trazido para o mercado financeiro, é o medo de estar errado ou é o medo de perder dinheiro. E no caso do day trade, toda vez que você colocar a mão no mouse e for clicar, um dos dois vai acabar te afetando. Seja o medo de perder dinheiro, seja o medo de estar errado, e normalmente quando você estiver errado você vai perder dinheiro. Mas o medo ele vai causar ansiedade e hesitação. E a maioria dos erros cometidos pelos traders, a causa deles estão atrelados à ansiedade de operar ou hesitação, né? E ansiedade é o cara muitas vezes vai comprar antes do que ele deveria, né? Ele deveria comprar no 54, mas ele acaba comprando no 59 porque ele está ansioso para entrar logo e achar que o mercado não vai onde ele deveria comprar, ele acaba aceitando pagar um preço pior. Hesitação é quando o cara sabe que ele deveria comprar e aí ele não compra porque ele acha que vai dar errado e depois o mercado vai e ele acaba pagando pior. Então, a ansiedade e a hesitação elas acabam quando você tem estratégias e quando você conhece os números daquela estratégia. Então, se você sabe que estatisticamente uma determinada estratégia é positiva, tem uma taxa de acerto ok e um payoff legal, cara, você não vai ficar com medo do mercado chegar lá. A gente na comunidade, a gente fica torcendo para que o dólar chegue nos pontos que a gente vai operar. A gente não fica, nossa, não, pelo amor de Deus, não chega no ponto que eu vou ter uma entrada. Pelo contrário, a gente quer que o mercado chegue nos pontos que a gente quer operar. A gente quer que ele chegue, porque a gente sabe que se ele chegar naquelas circunstâncias, naquele determinado ponto, nós temos uma expectativa de retorno positiva, e é isso que eu quero. Eu não quero fugir das operações que vão acontecer, eu quero que o mercado chegue nas operações que eu quero fazer. Então eu estou torcendo para que elas aconteçam e não que elas não aconteçam. Então eu não vou ficar hesitando e eu não vou ficar com ansiedade, porque eu sei aonde é o ponto que eu preciso entrar. Eu não preciso de ficar ansioso de, ai, não vai chegar aqui, não vai chegar aqui. Cara, lógico que às vezes você quer comprar no 57, ele chega no 57,5. Às vezes você quer comprar no 56 e ele para no 57. Acontece. Mas eu sei que naquele ponto específico as chances estão ao meu favor. Se ele não chegar, é chato, ninguém gosta, né? Pô, hoje a gente ficou numa situação dessa, onde foi? A gente queria vender o 87, que era a perna de juros para cima, ou segunda perna de juros, era a segunda perna de juros para cima. A gente queria vender o 87. O mercado parecia que ia lá, inclusive a gente tinha uma média de 200 lá que casaria com a leitura de que ele poderia ser uma resistência. A gente achou que o mercado ia lá várias vezes, ele não foi, paciência, tivemos outras chances e fizemos outros bons trades, mas paciência, né? Não quer dizer que porque eu não vendi no 87 que eu tenho que vender no 82, 83, não, a gente queria vender no 87, não foi no 87, deixa para lá, vamos para a próxima, né? Então, você ter estratégias bem estabelecidas e sabendo os resultados, que elas têm uma expectativa de resultado positivo, vai fazer com que você não fique ansioso ou que você fique com hesitação na hora de executar. E tem a ver, obviamente, com o quesito 9, né, que é a gestão de resultados, é o que trará confiança para você executar e permitirá que você melhore e aprimore o seu plano operacional. Então, cara, você sabendo os números, você saber que você, pô, nessa estratégia aqui eu tenho 70% de taxa de acerto e todas as vezes que acontece ele chega a dar 1,5 para 1, 2 para 1, etc. Cara, eu quero que isso aconteça, né? Por que eu quero que isso aconteça? Porque eu sei meus números. E eu sei que é um plano bom porque eu já avaliei ele algumas vezes. E na hora que ele começar a não trazer resultados bons, a única chance de eu melhorar ou corrigir alguma coisa é avaliando meus resultados. Então você precisa de ter um processo de gestão de resultados para você avaliar suas estratégias e estar aprimorando seu plano. Eu não sei dizer quantas vezes
A gente já modificou nosso plano, já tirou uma estratégia, colocou outra, melhorou a entrada nessa, mudou a forma de entrada nessa. Essa aqui a gente entrava pregoado, agora a gente entra agredindo. Essa aqui a gente entrava agredindo, agora a gente fica pregoado porque melhoraram os números. Essa aqui a gente deixou de fazer. Perna de juros, assim, tem muita gente que fez treinamento comigo, mentoria comigo em 2021, 2022, 22 até que não, mas 2021 e 2020, quando a taxa de juros estava lá embaixo, muita gente fez treinamento comigo. Ah, mas lá você não falou sobre perna de juros, que é uma coisa que a gente operava em 2017, 2018. Cara, por quê? Porque a taxa de juros aqui no Brasil, pouco antes da pandemia, estava numa tendência, a gente estava caindo forte com a nossa taxa, a gente chegou acho que a 2%, né, Selic, ou 4%. E o diferencial para a taxa de juros dos Estados Unidos praticamente evaporou. Então você não tinha perna de juros que permitia que você operasse. Então era um trade que a gente parou de operar. Quando a nossa taxa de juros voltou a subir, aí sim permitiu que a gente voltasse a trabalhar com esses trades. Então assim, se não está usando, beleza. Se não está funcionando para esse momento, ótimo, a gente para de operar. Depois a gente volta. Foi a mesma coisa do VTC. A B3 parou com o VTC, depois voltou. A gente achou uma forma de calcular, a gente calculou, validamos. Hoje em dia a gente tem uma forma de atuar mesmo com a B3 tendo parado com o produto. A gente segue atuando e com um bom êxito, diga-se de passagem. Né? Então, cada momento o mercado ele muda muito e a gente precisa estar atento às mudanças e atento aos resultados para ver o que a gente pode corrigir de rota aí para estar sempre na ponta dos cascos aí, tentando otimizar da melhor forma possível nossos resultados. Décima, mais trades não significa mais resultados. Acabei de postar hoje uma das contas que a gente opera aqui, a gente fez 2 trades, uma venda no dólar, uma venda no índice, meta. Pode ser que eu tivesse feito 50 operações e me ferrado. Por quê? Cada vez que você clica, você tem a chance de perder dinheiro. Cada vez que você clica, você tem custos operacionais. Seja o trade positivo, seja o trade negativo. Mesmo trade positivo, você tem custos. Você tem que pagar, mas minha corretagem é zero. Beleza. Mas você tem emolumentos, você tem imposto de renda. Então, mesmo que você tenha um trade favorável, você tem custos. Então, você cair no overtrade, ficar fazendo tradezinho de 1 ponto, meio ponto, que é o que a gente vê aí em diversas salas de call, fica difícil fechar a conta, porque na hora que você estopar, você vai estopar com meio ponto, 1 ponto? Não. Né? Então, diferentemente do trabalho convencional, em que muitas vezes mais horas trabalhadas, mais empenho vai trazer mais resultados, no nosso também é verdade, mais empenho pode trazer mais resultados? Pode, mas o mais empenho não é mais cliques. Mais empenho é você estudar mais, você ler mais, você se debruçar mais sobre seus resultados, você fazer mais replay de mercado e não necessariamente um trader que faz 50 operações por dia vai ter mais resultados do que um cara que faz 10 operações por dia. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria mais no cara que faz 10 do que no cara que faz 50. O cara que faz 3 trades por dia, ele tem na minha opinião, ele tem uma chance maior de fazer dinheiro do que o cara que faz 20. E eu não estou tirando esse número do meu sovaco, não. É de avaliar recorrentemente resultados meus e de alunos. Então, menos é mais. Bota isso na sua cabeça. Mais qualidade, menos operações. Fundamental. E assim, é difícil porque a gente fica vendo o mercado oscilar o tempo todo, o dia inteiro. A gente acha que todas as oscilações são oportunidades. E não são. Tá? Não são. Eu acredito que você ter 8 pontos em média por dia é suficiente para ter retorno resistente. Aí o cara fala assim, 8 pontos é R$80. É, R$80 para quem tem 1. Mas vai operar com 5, com 10, com 100. Eu acredito que uma meta ali de 7,5, 8 pontos é uma meta bem agressiva para você fazer com a quantidade de contratos que você opera. Mas Rafael, eu vejo direto você postando lá 8 pontos numa operação, 10 pontos numa operação. Cara, aquilo ali é pelo seguinte, eu entro com uma mão e eu vou fazendo realizações parciais. Então, à medida que eu vou fazendo realizações parciais, eu calculo os 8 pontos com base na minha mão inteira.
Então muitas vezes eu vou ter que fazer mais pontos, né? Eu vou ter que fazer alguns pontos a mais para chegar nos 8 pontos, como se eu tivesse com a mão cheia de cabo a rabo. Como eu não levo de cabo a rabo, eu preciso de fazer mais pontos, né? Então se você opera com 5 contratos, 8 pontos são R$ 400. Então a sua meta são R$ 400. Agora, se você entra com 5, aí você faz uma parcial com 2, 3, depois você larga mais um com 5, etc. Se você fizer 8 pontos fazendo parciais, você não vai fazer os 400, então você vai precisar de fazer outros trades. Mas 8 pontos, com o tamanho da sua mão, na minha opinião, é um número ok. Porque eu vejo por aí gente que quer fazer 10, 20 pontos por dia, e aí acaba devolvendo vários dias em que poderia ter parado e poderia ter guardado para o dia seguinte. Então tome cuidado com isso. Isso é a minha visão. Respeito quem pensa diferente. E por último, para esse vídeo não ficar muito grande, não dá para confiar na nossa cabeça. E aí eu não estou falando da sua, estou falando da minha, da sua, de boa parte das pessoas comuns. Porque a chance da gente ter um dia de fúria é muito grande. A chance da gente ter um dia de descontrole é muito grande. Então, use o gerenciador de risco da plataforma. Ele está lá. É só usar para não cair em overtrade. Então você coloca lá o número. Assim, tem algumas coisas que algumas pessoas que me seguem me enviam e que eu sinceramente eu não dou nem corda, porque chega no ponto que é conversinha demais. Exemplo: ai, Rafael, eu tenho problema de overtrade. Não, você tem problema de vergonha na cara. Porque se você tem overtrade, vai lá em gerenciador de risco e coloca o número máximo de operação. Ah, quanto? Cara, metade do que você está fazendo. Começa por aí. Você está fazendo 50? Coloca 25 no máximo. Eu acho que mais do que 10 você já está... Porque pensa comigo. Se eu acabei de falar que eu acho que 8 pontos, em média, com o tamanho da sua mão, é suficiente para você alcançar uma meta consistente... Quantos trades você precisa para chegar nesses 8 pontos? 2, 3, 5. Você não precisa de 10. Né? Ah, mas eu opero dólar em índice. Então beleza, então põe um pouquinho a mais ali para você ter uma oportunidade melhor no índice. Não coloca o limite do que você acha ok. O cara fala assim, eu acho ok fazer 5 trades. Não coloca o limite, então vou deixar 6. Não, dá uma gordurinha a mais, porque vai ter dias que às vezes você vai entrar... Aí você não gostou muito do trade, você saiu do 0 a 0, ele desceu e você voltou e entrou de novo. Então assim, às vezes você vai acabar tendo situações que você queima uma operação ali, mas você quer voltar e aí você vai acabar fazendo 2 trades numa mesma faixa de preço, numa mesma causalidade. Dá uma gordurinha a mais, mas não passa muito. Você não precisa de fazer 20 trades, 50 trades. A chance de você já estar completamente fora de si depois do 10º é enorme, né? E mais... Como é que você vai fazer a sua gestão de resultados depois? Né? A não ser que você esteja treinando e aí você está no simulador, aí é outra história. Agora, a partir do momento que você já está em conta real, já está utilizando a conta real para buscar resultados, cara, coloca lá o número máximo de operações. E mais, que aí é mais importante até, limite de perdas. Para não deixar com que um dia ruim se transforme numa catástrofe. Isso é o que tira a maioria das pessoas do jogo. O cara vai ali regradinho, tal, meta, pô, um pouco para frente, meta, um pouco para frente, 0 a 0, perde pouco, ganha, tal, vai lá, 10 dias assim. E aí num dia leva tudo embora. Ninguém me contou isso não, galera. Eu já passei pelas mesmas coisas que vocês estão passando. Eu já passei pelas mesmas coisas. Eu sou trader assim como vocês. Já tive meus dias de fúrias. Tenho que me controlar para não ter. E hoje em dia, essa gestão de risco que o Profit, gerenciador de risco que o Profit tem, isso é uma bênção na vida de vocês. Antigamente a gente tinha isso na mesa proprietária que eu atuava nela. E foi o que me ajudou a ter mais tempo de vida. Porque provavelmente se eu não tivesse isso lá atrás, eu já poderia nem estar aqui para estar conversando com vocês, porque eu já poderia ter tido um dia de fúria lá atrás que me custava uma grana que às vezes na minha evolução eu não teria como voltar. Então várias vezes meu dia de fúria me travava, não porque eu queria, simplesmente aparecia um pop-up na minha tela, bloqueado por limite de perdas.
E aí não adiantava eu pedir, pelo amor de Deus, me libera, eu vou depositar. Cara, não era esse o problema. Era para preservar a vida de quem estava aprendendo. E hoje em dia a plataforma Profit Pro tem isso disponível para todo mundo, é só querer. Só que a maioria das pessoas não quer. E aí realmente fica difícil, né? Aí realmente fica bem complicado fazer esse tipo de ajuste. Não, assim, como é que você vai ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada? Não tem jeito, né? Então, pessoal, essas são as 12 regras, leis, verdades, chama de que quiser, que eu acredito serem de extrema relevância para você, a partir delas, desenvolver o seu plano. E se você tem mais alguma, se você discorda de alguma, deixa aqui nos comentários que a gente vai trocando essa ideia. Quinta-feira eu estou de volta. Hoje tem aula, começa o Take Trader Pro, ansioso aqui para começar. E o pessoal, até postei lá, quem tiver interesse lá no meu Instagram, quem tiver interesse em aprender o nosso operacional em cima de índices futuros, chama lá, que a gente deve organizar uma turma aí mais para o final de outubro, talvez, ou começo de novembro. Então, falado, boa tarde para todo mundo, bom final de pregão. Quinta-feira eu estou de volta, um abraço, até a próxima, valeu galera.